Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo, mais uma vez, trazendo coisa legal de inteligência artificial para você. Olha só, o que nós vamos entregar hoje aqui nesse vídeo é fantástico. Nós vamos, partindo do zero, mostrar para você o passo a passo de como ter o seu personagem animado em 3 dimensões, com movimentos bem legais, assim, onde você vai ter muitas oportunidades aí com essas ideias aqui que nós vamos passar, tá? Só curso pago que ensina essas coisas, mas aqui a gente entrega tudo. Então bora lá, bora lá. A começar, nós precisamos de uma imagem de um personagem na posição T, que é essa de bracinhos abertos. Eu já dei uma introdução no vídeo anterior de como essa coisa vai funcionar, então em alguns momentos aqui eu vou passar um pouco mais rápido a informação para você, tá bom? A escolha que eu fiz para gerar o personagem é o ImageFX aqui do Google Labs, tá? E é um dos melhores geradores de imagem completamente gratuitas para você gerar e quantas quiser, assim, para poder escolher. O prompt está aqui, ó, na tela, ó, na pose de braços abertos em T-Pose. Então eu reforcei bem aqui, né, que é para estar com braços abertos na posição T. É um ninja na versão 3D Cartoon, vestindo roupa de ninja, ainda reforço isso, tá? Para que ele entenda isso. E coloco um detalhezinho pessoal aqui, que é uma bandana verde, desculpa, na testa. Ele também está usando ele também tem olhos amarelos, tá? Esbugalhados. Eu coloquei esse destaque para que o olho ficasse grandão. Braços longos e pernas também, né, longas. Vestindo uma sandália vermelha, e aí eu reforço aqui o T-pose no final. Olha como é que é essa imagem aqui, montadinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela mais inteira, tá vendo ali? É essa aqui, ó. É essa aqui. Então, é uma imagem muito legal. Ficou o personagemzinho do jeito. Como aqui no ImageFX ele sempre te dá 4 opções, ele deu todas essas aqui. Eu escolhi essa porque achei que ela estava mais frontal, né? E mais destacada. Então, assim, a sua opção pode ser qualquer personagem. Você pode ver que eu faço vários testes, assim, para poder escolher um, tá? Então, neste caso, esse personagem, ele tem um corpo humanizado, que facilita bastante em termos de animação, tá? Então, eu recomendo que você procure usar personagens para essa função, tá? Das animações. Um personagem 3D, com esse visualzinho assim, né? Um personagem estilo cartoon, e que tenha um corpinho semelhante ao do corpo de um ser humano, para fazer isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, basicamente é isso. Eu escolhi esse carinha e vamos seguir aqui adiante o próximo passo. O próximo passo, que eu já ensinei no vídeo anterior, é utilizar o Hanyuan, ou melhor dizendo, Hanyuan, ou Hanyuan, sei lá, toda vez eu me confundo para falar esse nome, né? E aí você vai entrar no Hanyuan e colocar essa imagenzinha na área de geração, né, de personagens, para obter, conforme eu ensinei no vídeo anterior, um personagem como esse aqui, tá? Tá bom? Então, esse é o personagem, ó. Vou ampliar ele um pouquinho aqui para você ver. Ok? É por aí. Se na hora que você navegar aqui no site do 3D Anyone e não tiver com movimento suavizado, como esse que eu fiz aqui, ó, quando eu giro, então eu seguro o botão esquerdo do mouse e arrasto e eu consigo ver ele girando. A outra opção aqui de ver o personagem é nesse botão giratório. Você pode ver que ele gira, dá uns soquinhos aí, mas ele gira relativamente bem, para você ver que a partir da imagem, né, sai um modelo 3D perfeito, tá? Então eu considero hoje o 3D Honeyone o melhor de todos em termos de geração de personagem em 3 dimensões. Ele é detalhista, ele não perde a configuração no verso. É muito comum vários geradores de 3D perder a configuração na parte de trás, porque a imagem que você colocou, ela só tem a parte frontal. E aí ele que tem que criar todos esses detalhes. Como você pode ver, ó, o laço ficou perfeito. Esses detalhes aqui desse gadgetzinho na perna dele, a faixinha branca, o chinelo, o contorno dos pés. Tudo isso aqui foi caprichosamente, os dedos das mãos, olha isso. Como ele reproduziu, eu não dei nada disso para ele, porque ele só tinha uma imagem de frente, como você está vendo aqui, a imagem de referência que eu dei, que foi aquela gerada no ImageFX, tá? Então, como você está vendo aí, é isso aí. O Honeyone, que é o aplicativo que nós estamos usando aqui para transformar uma imagem em 2D, eu dei um vídeo anterior, como eu falei, ensinando como faz, tá? Então não vou ensinar aqui hoje de novo. Mas ele oferece, além da imagem assim texturizada, ele oferece a topologia toda do personagem, como ele está construindo aqui no 3D. Ele oferece a textura para você enxergar como fica a caracterização da textura, e também as normals, que são responsáveis aí por definir também
no auxílio à topologia do objeto, tá? Então é muito legal, isso aqui ajuda no sombreamento, mas sei lá, uma série de coisas aqui na hora de gerar o seu objeto final. É muito perfeito, muitas opções aqui de geração, né? E ele vai oferecer todos esses recursos para aqueles profissionais que quiserem usar o personagem 3D em aplicativos de vídeo, de gerar jogos para videogames, aplicativos como Blender 3D para fazer filmes, animações e todos os tipos de recursos que você possa querer inventar. Então, eu imagino que a galera profissional do ramo de animação, filmes, jogos, deve estar muito empolgado aqui com a ajuda que o Honeywell tem dado aqui na geração de personagens em 3 dimensões, tá? Então, isso é só uma intro aqui falando para você desse grande recurso. Só tem um detalhe, o Honeywell, ele gera personagens num tamanho muito grande, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com tamanho grande? Com uma topologia de objeto aqui muito complexa, cheia de vértices, faces e lados, assim, muitas coisas aqui em termos de montagem. Então, ela fica inviável para você fazer uma animação nos recursos mais tradicionais. Você teria que ter equipamentos muito fortes aí para poder conduzir, né, placas de vídeos monstruosas para poder conduzir animações utilizando este nível de tipologia aqui. Então isso aqui fica para os grandes estúdios, né, que utilizam as ferramentas já nesse nível de topologia. Mas mesmo assim, outra questão aqui para quem entende um pouquinho de topologia de objetos, o Honeywell ele entrega a topologia não em formatos de faces quadradas, tá? Ele entrega faces mistas, que são faces triangulares, faces quadradas, e faz uma mistureba aqui, então acaba isso é muito ruim para gerar personagens animados, para você fazer o esqueletinho dele e depois dar a animação. As movimentações ficam ruins quando um objeto não tem uma topologia legal. Então o que a gente faz? A gente baixa esse objeto aqui do jeito que ele é aqui, a gente baixa ele em OBJ, eu utilizo o OBJ aqui, ó, e vou fazer um download desse personagem. Depois que você faz o download dele, vou mostrar aqui para você o que ele mostra, o que ele gera, tá? Ele gera um arquivo zipado, assim, ó, como esse aqui que você está vendo na minha tela. E se você abrir esse arquivo zipado, vou ver se eu consigo mostrar esse arquivo aberto. Vamos ver aqui, ó. Ele vai conter dentro dele vários arquivos, tá? Esses nomes aqui, eu que dei aqui depois, mas o nome original vinha assim, esse nome esquisito aqui. Aqui vinha um nome também estranho. E aí eu renomeei aqui, cada um para chamar de Ninja. Esse primeiro, ele contém os materiais utilizados. Depois você tem o próprio modelo 3 dimensão. E assim ele vai incluindo texturas de metálico, texturas do normal map, texturas de elevação. E que isso aqui tem a ver com aquela parte de fazer relevos, sabe? Tem a ver com relevos. E a textura propriamente dita é que dá as cores, né, ao objeto, certo? Então aqui eu tenho, quando seu assunto é 3D, você trabalha com várias imagens e materiais também, que serão aplicados sobre um objeto 3 dimensão. É um assunto bastante técnico e muito complicado, mas o que nós vamos fazer aqui é a parte mais simples. Nós baixamos então aquele OBJ a partir lá do Honeywell. Ele gerou esse arquivo, vem zipado, eu abri o arquivo para enxergar o que tinha dentro e eu vou usar somente o OBJ para o próximo passo. O próximo passo, ele tem a ver com a utilização de um programinha muito legal chamado Stent Meshes. Stent Meshes é um projeto da galera que brinca com Blender. Deixa eu ver se eu tenho aqui o site aqui para mostrar para vocês. Está lá na Blender Nation, que é uma comunidade que desenvolve aplicativos, eles desenvolveram o Stent Mesh e forneceram gratuitamente para as pessoas utilizarem, tá? O que você tem que fazer é no link que eu vou deixar aqui, você vai fazer o download desse cara e instalar aí, se você tiver Windows, até OS ele que funciona aqui, e Linux. E aí você, com esse programinha instalado, você vai poder fazer a melhoria na topologia do objeto e ao mesmo tempo reduzir o tamanho da topologia. Além dela ficar pequena, ela vai ficar com uma qualidade espetacular, porque ela vai ser 100% quadriculada. Uma topologia que sai de uma bagunça e vira uma topologia com faces quadriculadas. Isso é sensacional. Então o que eu fiz? Peguei aqui o objeto, eu abri usando esse botãozinho aqui, ó, Open Mesh, você vai, busca, e aí eu fui atrás lá do arquivo onde eu soltei lá e procurei aquele Ninja OBJ, que é um arquivo grande, que você pode ver, ele tem 34 megabytes de tamanho, e desse tamanho ele não funciona legal, especialmente, não é nem esse tamanho aqui que conta, tá? Mas é a quantidade de vértices que ele vem no original. Eu vou até abrir ele novamente e mostrar para você o procedimento que eu faço aqui e como a gente vai diminuir esse número de faces aqui
para esse padrão que você está vendo, uma mesh que a gente chama, né? Uma malha muito bonita, toda quadriculada. Por quê? Porque esse programinha aqui organizou toda a bagunça, tá? Ele fez e transformou em algo realmente bonito, uma malha bem feita. Então vamos lá, vou começar aqui de novo para você ver, ó. Pego o Open Mesh, vou abrir o arquivo original de novo, tá salvo nessa pasta. Esse é o arquivo que eu puxei lá do Honeywell. Então ele vai abrir aqui, vamos ver. Guarda um pouquinho, ele está fazendo a abertura e abriu. Esse é o arquivo original, tá? Então esse é o jeito que ele chega aqui, tá? Então ele veio grandão, veio cheio de defeitos, com a mesh bagunçada, enfim. Não é legal, ele tá ruim, tá? Eu preciso aplicar os recursos aqui. Então o que nós vamos fazer? Primeiro você vai poder escolher um tamanho, uma contagem de vértices que ele sugere aqui. Eu não mostrei, mas eu não sei se eu tenho como mostrar, deixa eu ver aqui. Olha quantos vértices que ele tem aqui no original. 768 mil. Isso é loucura, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar esse botão novo. Aí você quer reduzir daquela quantidade de 768 mil para algo no patamar de 15 mil vértices, tá? É incrível, né? Mas essa é a mudança. Deixa eu ver aqui se ele mostra... É isso aqui, vamos ver. Mas enfim, ele muda a quantidade de vértices para um número bem menor a partir do momento que eu aplicar esse botão Solve aqui, tá? E aí ele já vai começar a desenhar uma malha bonita para nós. Então, lembra que eu falei? Ele veio com 700 e tantos mil vértices e agora vai ter 15 mil apenas. Vou dar um Solve aqui, ele começa a operar e ele termina aqui me dando aqui um resultado aqui, tá? Já começa a demonstrar com essas linhas coloridas aonde ele está querendo chegar com a malha, tá? E aí eu vou aplicar um segundo Solve nele aqui, porque eu já apliquei esse, vou aplicar esse outro aqui embaixo agora. Dá um segundo Solve e aí pronto. Ele já me libera a malha num padrão muito organizado, todinho com quadradinhos, como você pode ver. Não perde definição, ó. Você pode ver que todo o contorno dele, e eu estou trabalhando um número de vértices viável agora, tá? Porque vértices e faces, né? Porque assim eu consigo fazer animações com o personagem reduzido. Uma vez feito isso, eu já reduzi bastante aqui, né, o tamanho do objeto, e ele aqui, como você pode ver, ó, quads significa que ele transformou tudo em quads, que são versão 4x4, né, que é com 4 lados, tá, cada face. E aí beleza, você faz a exportação, e aí ele ainda faz um extrator aqui ainda antes disso. Deixa eu fazer aqui, ó, o botão extract. Ele vai mudar a característica, aí ele fica rosinha assim, né, esse vermelhinho, que ele já demonstra como é que vai ficar a mesh, e a partir daqui você só salva. Então, uma vez instalado esse programinha Instant Mesh, você faz esse procedimento que eu fiz aqui, você vai ter uma mesh, e aí a hora que você salvar, você pode escolher o nome que você quer dar, o local que você quer salvar. Quando eu salvei ela, eu coloquei Ninja... Você vê que ele salva em OBJ, tá? Que é um padrão aqui, o padrão Wavefront, para objetos 3D. Aí você dá um nome diferente do nome original. Eu vou até colocar aqui junto com você, ó, Ninja... na mesma pasta, tá? Vai ficar ali, ó, traço logo. Vou chamar de baixo. Eu vou dar um salvar. É possível, ele deu erro aqui. Ah, tá, deu algum problema aqui. Deixa eu salvar de novo. Vamos ver. Ninja. Uma de 2, vai. Vamos ver se vai dar certo. Salvar. Ele pediu que eu colocasse aquele extensão OBJ nele, tá? Aí ele salvou, em código 2. Eu vou lá, agora na mesma pasta, vamos procurar aqui. Olha a diferença do tamanho do OBJ original, 34 megas para 1 mega. Só que a diferença entre essa original e essa é enorme, porque essa malha aqui, ela era composta de muitos vértices e faces completamente desorganizadas, triangulares, misturadas com quadros, com quadradas, e essa não, essa aqui é totalmente quadrada e com o mínimo de vértices necessários para manter a topologia do objeto sem perder ele, as características originais dele. Aí agora vem um passo que a gente volta lá para o nosso programa. Vamos lá, vamos voltar lá. Então passei pelo Instant Mesh, vou voltar aqui agora para o Honeywell, vou fechar esse modelo original e aí eu vou mostrar para você o que eu fiz, que eu trouxe de volta, né, a mesh e fiz uma texturização nela, porque quando você faz a redução do tamanho da malha original, né, ela se torna outro objeto e aquele outro objeto perde a textura, ele fica só cinza, ele fica com aquele padrão original. E aí, ó, como você pode ver aqui, esse objetozinho, ele já está num padrão mais de menor tamanho como falar, na malha menor, mas é uma malha quadradinha, cheia de quadradinhos, não é mais uma malha mista
e pesada, tá? Ela passa a ser uma malha de melhor gestão. Então, o que acontece? Você consegue, agora com essa malha, fazer animações, porque ela está pequena. E aqui dentro do Honeyone tem uma ferramenta que pega a malha cinza e coloca novamente a cor da roupinha aqui, do vestuário, chinelo, tudo. Ele traz tudo de volta. Como é que faz isso? Você vem aqui, ó, ao invés de AI Creation, que eu ensinei para fazer o objeto, né? Primeiro eu tinha feito aquele objeto 3D, agora a gente vai em laboratório. Aqui no laboratório tem uma opção de 3D Texture Generation. Ele vai pegar uma malha branca e transformar numa malha com textura. Então assim, o que você tem que fazer? O upload daquela malha, daquele modelo que você acabou de criar, aquele que ficou pequeno, vai upload, seleciona aquele pequeno, aqui está numa subpasta aqui, olha ele aqui, ó, esse cara, não o grande, o pequeno. Aí você sobe para lá, vamos fazer assim, abrir, ele vai aparecer aqui só o nome dele, tá? O Ninja 2, tá vendo aqui? E a partir daí, cara, você vem aqui, ó, e seleciona como que você quer adicionar uma textura nele. Você vai aqui embaixo, em vez de Text Generation, que poderia ser uma opção, você descrever como que você quer a roupa dele, o visual dele. Não, eu coloco aqui, ó, Image Generation. E aí eu faço o upload de uma imagem que já tem essa caracterização toda. Então como é que a gente faz? Ó, vou mostrar aqui, ó, essa imagenzinha, que é a mesma que eu gerei lá no Image Effects, está de frente. Tá vendo? A mesma imagenzinha. Eu vou aplicar agora aqui nesse Generate Now e fazer com que a malha que está reduzida receba essa textura. E depois de alguns minutos, né, não vou fazer o procedimento todo aqui, vou mostrar os meus assets, ele fica desse jeitão aqui. A gente vai mostrar aqui, deixa ele só fazer o load aqui. Você vê, ó, coloquei a imagem ali e ele fica com esse jeitão aqui, ó. Ele tem as cores, mas ele tem uma caracterização mais, sei lá, algumas marcas, né? Você olha assim que a qualidade cai, né, do personagem, mas ele está agora apto para poder receber animação, que é o próximo passo que nós vamos ensinar para você. Bom, nesse momento, temos aqui então um objeto de baixo tamanho e colorido agora, né? Não é só mais um objeto. Aí que você faz aqui, ó. Você salva ele agora como FBX. Vai aqui, salva com essa opção FBX, que ele vai salvar um pacotinho já, também com todas as caracterizações do objeto. Poderia ser objeto também, viu? Poderia. Se você salvar como objeto, eu acho que é até melhor. Então salva como objeto, só que neste caso que ele vai já salvar num padrão menor do que aquele primeiro que eu salvei quando eu gerei o modelo originalmente, cheio de vértices e faces desorganizadas. Agora eu tenho um personagem pequeno com faces organizadas, boas para animação, tá? Então você vai escolher o OBJ mesmo, não tem problema. E uma vez selecionado o padrão OBJ, você faz o download. O que vai acontecer? Você vai ter uma pasta que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele vai salvar uma pasta zip de novo, tá? Só que essa pasta zip que ele vai salvar aqui para você, ele vai ter arquivos menores do que o original que você tinha antes, tá? Então ele vai salvar de novo aqui. Você vai ter a pasta essa daqui, ó, zip. Ó, tá vendo o tamanho dos arquivos agora? Ó? Ele tem os mesmos padrões lá, material, textura, né? Esses aqui eu não renomeei, só renomeei o nome da pasta. Então agora aqui eu chamei de Ninja Low Poly, que é a pasta que eu acabei de baixar, né, após reduzir o tamanho do objeto. Então como você viu, eu primeiro reduzi o tamanho do objeto para um tamanho bem aceitável, depois eu voltei no Honeyone e coloquei as cores, né, no personagem, e depois baixei de novo o objeto, aquele opção OBJ, e ele me dá um arquivo zipado, cujo conteúdo dentro tem, além do próprio objeto 3D, tem também material, as imagens e tudo mais dele aí, a topologia do objeto, tá bom? Então é assim que funciona. E uma vez você tendo esse arquivo, que está aqui como Ninja Low Poly Zip, você vai para o nosso próximo programa, que é o maravilhoso Mixamo. O Mixamo, cara, ele tem um recurso que eu vou mostrar agora para você. Eu já falei sobre o Mixamo aqui no nosso canal, tá? Eu vou fazer novamente o procedimento só para você ver como faz, mas se você depois quiser ver e rever, tem um vídeo aqui no canal que fala só sobre o Mixamo e as opções que ele tem aqui. Então eu vou fazer aqui, deixa eu só dar uma atualizar na pasta, no negócio aqui, e você vai ver que o meu personagem aqui, ele já está aqui, ó, porque eu já tinha feito esse procedimento. Uma vez ele chega aqui, você pode fazer qualquer coisa, ou melhor, qualquer uma dessas incríveis animações que o Mixamo te dá logo de cara. Deixa eu ver essa que ele dá um chute, olha só, como fica legal isso aqui, ó. Agora o nosso personagem, cara, ele consegue se movimentar, cara. Olha lá, que legal. Você pode escolher qualquer um desses movimentos que o Mixamo oferece. Olha essa aqui, ele dá uma
Uma voadora, tal, virado no girai. Olha que legal, cara. Parece capoeira, né? Viu o movimento? Muito da hora, tá? E você tem aqui várias animações aqui para você usar, cara. Muitas. Deixa eu ver essa outra aqui do soquinho. Ó, tá vendo? Levou um soco na cara, parece, né? E esse tipo de corpinho que a gente usou aqui para fazer o personagem, ele é muito favorável para responder muito bem, tá? Toda a animação que está sendo oferecida aqui, tá? Vou escolher uma outra aqui, vamos ver. Quero ver se eu coloco uma de dancinha aqui do TikTok pra você ver aqui. O pessoal gosta muito de fazer dancinha, né? Vou escolher uma dancinha aqui. E... aqui tudo porrada. Pegando a primeira página, acho que tem umas dancinhas aqui. Aqui, ó. Essa aqui de reboladinho, ó. O corpinho ajuda pra caramba, né? Pra fazer a dancinha, né? O corpinho, ele é humanizado, então fica bem legal essa outra dancinha aqui, ó. Viu? E aqui você pode movimentar, ver os vários ângulos, ver de costa. Que legal, né? Que fica, né, velho? Tá, então vou mostrar pra vocês agora aqui como que eu cheguei até aqui com aquele personagem estático. Era em 3D, né? Mas ele vai ficar animadinho, tá? Então vamos fazer o upload aqui, ó, esse botãozinho upload, você clica aqui, ele vai te dar a opção e ele sugere que o seu arquivo original esteja em 3 possíveis formatos: FBX, OBJ ou ZIP. Eu vou pegar pelo arquivo ZIP, porque dentro do ZIP já tem tudo, tá? Então vou pegar aqui, ó, Ninja Low Poly ZIP, porque já é de polígonos menores, menor quantidade de polígonos, que eu chamei de Low Poly. Então essa pastinha aqui zipada, faz o abrir, ela faz uma evolução aqui, ó, bem rápida aqui, ó. Se o seu arquivo estiver no tamanho adequado, né, que é o que a gente fez ele virar um low poly, a gente fez ele virar quadrático, com faces todas quads, para que ele tenha boa qualidade nas animações, então a gente procurou otimizar tudo, tá? Vamos ver o primeiro passo que ele faz aqui, ó, ele mostra a sua malha, já mostra ela coloridinha, né, do jeito que ela é. Aqui você pode fazer alguns ajustes, rotacionar um pouco, andar para um lado, andar para o outro. Eu não vou mexer nada nesses comandos aqui, eu simplesmente vou dar Next. Aí ele traça uma linha bem centralizada, de preferência que o seu personagem esteja bem centralizado nessa linha, tá? Eu acredito que se você voltar aqui uma página anterior e ele não estiver bem centralizado, você pode fazer ele andar, sei lá, acho que sim, mas acho que não também. Esse negócio aqui tá mais para rotação, viu? Eu não vou rotacionar nem para cima nem para baixo, nem fazer ele ficar girando. Deixa assim. Aqui não tem comando para fazer ajustar, centralizar ele. Por isso que é importante você fazer o seu objeto numa posição de braços abertos, tem que ser da melhor forma possível. E agora você vai entender o porquê, ó. Tá vendo esse tim aqui, ó? É o queixo, ou mais ou menos a posição da boca, onde você vai colocar essa bolinha azul arrastando para lá. Já o wrists, eles têm a ver com pulsos, então você vai colocar próximo ao pulso. E aí, quando você posicionar um aqui, o outro cai certinho do outro lado. Por quê? Porque eu fiz os braços abertos e na mesma posição, ou seja, eles são lineares dos dois lados, tá? Eu até posso ter coisas diferentes de um lado, como tem essa coisinha na perna aqui, e a outra não tem, né? Essa abraçadeira aqui na perna. Poderia ter um relógio num braço e outro não? Sim, mas é importante que a posição seja completamente linear de um lado para o outro para ficar a qualidade da animação melhorar. Esse elbows são os cotovelos, então eu vou tentar encaixar aqui, ó, bem próximo da área onde seria o cotovelo, e você vê que os dois lados estão bem alinhados, então o personagem foi feito assim. Knees são joelhos, tá? Então vou procurar a melhor posição para o joelho aqui. Deixei no joelho. E por último, a virilha, que é essa daqui, a gente põe aqui próximo à virilha. Então agora você tem todas as bolinhas ali posicionadas, e isso é a forma como está ilustrado aqui, né? E você deve montar aqui para ele entender a animação. Com isso ele vai fazer o que a gente chama de rigging, que é o esqueleto do personagem. E com base no esqueleto, eles vão pegar e transformar todos os movimentos do corpo seguindo o que o esqueletinho permite fazer, né? Então vamos lá, vou dar um next aqui. Ele vai entrar num processamento, você vê, ele começa a girar ali o objetinho 3D, como se estivesse calculando aqui, você vê que está chamando de auto-rigging, e é exatamente a função de colocar os esqueletinhos no personagem, tá? É muito legal, ó. Tá montando tudo isso aqui muito rápido. Cara, eu que sou fã do Blender 3D há muito tempo e vejo hoje em dia a gente fazer em segundos um personagem em 3 dimensões e ainda colocar animação no cara. Nos tempos do Blender 3D que não tinha nada disso, de inteligência artificial, a gente tinha que fazer tudo na unha, velho. Tinha que modelar o personagem, muito difícil de fazer mãos, muito difícil de fazer a parte do rosto, topologia do objeto. E agora, ó, já tá o carinha aí se mexendo. Vou dar um next aqui agora, ele só pergunta se você quer fazer isso mesmo, porque pode ser que você tenha um objeto anterior que não tenha sido salvo, ele só avisa, né? Ele vai sobrepor aqui, ele não mantém
mais que um personagem. E ele já entra ali na dancinha, porque estava selecionado por último essa opção aqui. Mas a qualquer momento você pode trocar o movimento dele, como essa caminhada estilo guerreiro. Lá vai ele. Tá? Muito legal, né? E aqui, ó, aquele jeitão lá de capoeira. Ah, muito legal demais. Tem vários gestos, tá? Que se você somar vários deles, assim, no mesmo... Aqui o cara levou um tiro. Que legal isso aqui. Vamos ver essa. Ó. Tiro. Pô. Rio. É muito da hora o movimento, né, cara? Você pode usar qualquer um desses movimentos. Depois você pode fazer algumas adequações aqui de direção, tá? No movimento. Não gosto muito de fuçar aqui, que às vezes a gente perde a qualidade, mas até porque o nosso personagem ele está muito bem rigado, vamos dizer assim, ele foi muito bem feito o esqueletinho, ele estava bem linear, assim, de braços abertos, isso tudo ajudou. Mas se tiver algum probleminha, você pode mexer um pouco aqui, ó, nessas configurações, tá? Deixa eu ver o que acontece, eu vou dar só um exemplo para você, ó. Eu vou exagerar aqui, vamos ver o que acontece. Ó, mais lento, ó. Slow motion. Esse aqui fez virar um slow motion. Não mexeu em nada na configuração, só mudou para slow motion. Vamos ver um outro aqui. Caractere, arm, não sei o que. Ah, sim, você pode abrir um pouco mais ou fechar um pouco mais o braço do personagem. Mas quando você fecha, você vê, ele entochou o braço dentro do solo. Aí se você deixa muito pro lado oposto, ele vai abrir mais os braços, mas não sei o que vai acontecer no chão. Ficou um braço levantado, tá vendo? Então eu não gosto muito de mexer nos comandinhos, especialmente se a gente fizer muito bem feita aqui a animação, ou melhor, desde o começo, né? Se fizer o personagem com os braços abertos bem lineares, é melhor deixar os originais aqui. E uma vez feito isso, você pode fazer o download dessa sua animação e levar para um outro aplicativo. Por exemplo, o Blender. O Blender 3D, eu só vou mostrar a tela aqui, não vou fazer nada com ele, mas você pode trazer aquele personagem para cá depois, tá? E aí, quando você está no ambiente 3D, você pode criar aqui todo um espaço para ele, como se fosse um local para ele estar, uma casa, uma pista de dança. Aí cabe a você aprender a modelar aqui no Blender 3D, né? E depois colocar o seu personagem, cara. E ele vai ver com todos os efeitos, sabe? De sombra, de tudo mais que você herda lá. Assim como ele tem aqui, ó, a sombrinha, tudo mais, você consegue obter todos esses resultados aí no Blender. Já fiz vídeo aqui no canal mostrando um carinha dançando com música e tudo mais. Agora que a gente ainda tem a opção de fazer lip sync em animações, cara, eu já fico imaginando você usando todos os recursos que nós mostramos nesse vídeo aqui para fazer os personagens animados com consistência total, né? Porque você pode pegar o personagem e posicionar ele do jeito que você quer, que ele vai respeitar todas essas caracterizações dele aí, tá certo? Bom, eu fiz aqui um negócio muito rápido, não tomei muito tempo aqui com detalhes e tudo mais, mas você com o tempo, né, você capricha mais, você tenta ver se a textura fica melhor aplicada. Eu fiz aqui tudo muito rápido, mas mesmo assim ficou legal, tá certo? Então um grande abraço e até a próxima, valeu!